Ó, seguinte, vou explicar aqui o funcionamento do circuito, certo? Não vou entrar em detalhes como é o funcionamento do retificador, como é o funcionamento do transformador, que isso aí vocês já sabem, já entendem isso aí. E eu espero que vocês já tenham colocado lá no trabalho. Eu vou explicar em geral como é que é o funcionamento do circuito e vou explicar detalhadamente essas duas partes aqui do circuito, que é o que vocês não sabem ainda, certo? Não viram ainda o uso de transistor para essa aplicação. Então vamos lá. Aqui está a nossa fonte, certo? Tem o nosso transformador que rebaixa a tensão para 24 volts através da interação dos seus campos magnéticos. Tem aqui uma caixa preta que eu estou chamando de caixa preta, mas é um retificador. Caixa preta porque eu não estou especificando se é um retificador de meia onda, onda completa ou onda completa com sem intertape. É um retificador que vai retificar essa forma de onda do transformador. Aqui está o nosso filtro capacitivo, certo? Vocês sabem qual é a função dele aí, para que ele está no circuito. E aqui é a minha saída da minha fonte, certo? Essa saída não é a saída regulada, é uma saída que vai de acordo com a minha saída do meu transformador. Se meu transformador está me dando 24 volts de saída, certo? Sabemos que esse 24 volts não é a tensão de pico. E para achar a tensão de pico seria os 24 vezes o raiz de 2, que vai dar aproximadamente 34 volts. E aí essa vai ser aproximadamente a minha saída aqui da minha fonte, 34 volts, certo? Contínuos. Então, o que é que acontece? Na parte de dimensionamento, que eu vou voltar depois para explicar a vocês, vocês precisavam fazer o que? Colocar valores para esses capacitores. Eu já tinha dado a capacitância, certo? Mas qual a tensão que cada capacitor desse deve fornecer? Não podemos nem sobredimensionar o circuito, senão ele vai ficar caro. Nem também podemos colocar nada abaixo daquilo que é necessário. Então, se a gente sabe que aqui na minha saída do meu transformador tem 24 volts alternado, esses 24 volts vão chegar onde? Nesse capacitor. Só que os 24 volts que tem aqui não é a tensão de pico, como eu falei a vocês, como vocês já viram comigo em sala de aula, certo? Então esses capacitores têm que suportar quem? A tensão de pico. Então a gente precisava o que? Colocar os 34 capacitores que suportem no mínimo 34 volts. Aí claro que temos aí a questão da tolerância, né? Sempre colocamos um pouco a mais, uma certa porcentagem a mais. Então por volta de 40 volts, certo? Então esse seria o dimensionamento do capacitor. Então seria um capacitor de 1000 micro e no mínimo 35, 40 volts, certo? Disso para mais, nunca para menos, certo? Então, supondo que vocês já conhecem, já lembram, né, o funcionamento de um transformador, o que uma ponta retificadora faz, e qual a função dos capacitores aqui, temos uma tensão de saída de 34 volts contínuo, onde essa tensão de saída vai ser regulada por esses dois reguladores de tensão que eu vou explicar agora, certo? Tanto o fixo, regulador de tensão fixo, quanto o regulador de tensão variável, que eu esqueci até de colocar o nome dele aí, que eu vou colocar agora, que é o LM 350, certo? Então vamos lá. Num fixo, o que acontece? Tá vendo esse V1 aqui? É como se esse ponto, como eu expliquei para vocês lá, tivesse um fio ligando com esse. Eu não coloquei para não ficar confuso para vocês, mas esse V1 é essa mesma tensão daqui, certo? Esse V1+ seria a minha tensão de saída da minha fonte retificadora, essa é da minha fonte aqui. Então vai entrar V1 aqui no meu regulador de tensão fixo, que eu estou dizendo que ele é o LM78XX, XX porque vocês podem colocar qualquer tensão, né? Vamos escolher aqui uma, 12. Então se entra aqui meus 34 volts, na minha saída vai sair o que? 12 volts fixos, certo? Lembrando que no datasheet do meu regulador de tensão, ele suporta na entrada dele até 35 volts. Então se passar de 35 ele pode vir a queimar, certo? Por isso que eu pedi para vocês, fazer o projeto da fonte de vocês com transformadores que nos davam até 24 volts.
Porque eu sabia que esse regulador de tensão, tanto o fixo quanto o variável, na sua entrada, um suporta até 35 e o outro, que é o variável, suporta até 40. Então ia ficar no limite, certo? E se passasse esse limite, o componente podia queimar. Então na minha entrada, chegando meus 34 volts, na minha saída vai ter o quê? Vai ter os 12 volts fixos, certo? Isso aí não é novidade para vocês. Esses capacitores, vocês sabem também, tanto no fixo quanto no variável, eles estão presentes aqui justamente para quê? Para estabilizar minha tensão de saída, para ajudar essa estabilização, certo? Isso aí não é novidade. A novidade vem aqui nesse circuito, certo? Então, para eu explicar esse circuito aqui, eu vou relembrar a vocês um conceito que eu expliquei a vocês em sala de aula. Então, relembrando esse conceito aí para vocês, ó, foca aqui. Então, relembrando esse conceito para vocês, vamos lá. Montei dois circuitos aqui bem simples, ó. Eu tenho um transistor, no outro também tenho esse mesmo transistor. Nos dois esse transistor está polarizado diretamente, só que tem uma diferença. Nesse primeiro circuito eu estou ligando o motor, certo, no coletor, junto ao coletor. Uma perna do motor no coletor e a outra perna do motor no positivo da fonte. E aqui faz o fechamento com o negativo do transistor, que é o emissor dele, certo? No outro circuito, em vez de colocar o motor lá em cima, eu estou colocando aqui embaixo, ó, onde um terminal do motor está ligado ao emissor e o outro terminal do motor está ligado ao negativo da fonte. Quando chegar a base, quando chegar um pulso na base do transistor, o que acontece com esse positivo? Interliga lá do outro lado e o motor começa a girar. Do mesmo jeito aqui, a diferença é que o positivo já está interligado e falta interligar o negativo quando chegar o pulso, certo? Lembrando a vocês, esse transistor funcionando como chave. Então, quando chega o pulso na base, coletor emissor fecha, o circuito dessa fonte com esse motor fecha, ele começa a girar, certo? Então, é o mesmo circuito, só muda o que? A ligação da carga. A carga aqui está no coletor e aqui está no emissor. Então, eu preciso que vocês lembrem desse circuito aqui para vocês entenderem o que vai acontecer neste, certo? Então, nesse circuito, eu disse a vocês o quê? Que uma carga não pode ser ligada ao coletor. Não pode ser ligada ao emissor, desculpe. Sempre ela deve ser ligada ao coletor. Mas por que isso? Vamos lá analisar esse circuito aqui, ó. Nesse circuito eu tenho a tensão, tenho a malha aqui do meu coletor e aqui eu tenho a malha da minha base. Nesse circuito, quando chega o pulso aqui na base, coletor emissor fecha e o motor começa a girar. Vamos supor que é o mesmo motor e esse motor ele funciona a 12 volts, certo? Então, se esse motor funciona a 12 volts e quando esse transistor fecha, ou seja, ele entra na região de saturação, toda a tensão que estava no coletor emissor vai para onde? Vai para o motor e o motor começa a girar, consumindo a corrente que ele necessita, que eu vou chamar aqui de corrente IC, que é a corrente do meu coletor, certo? E aí ele gira a sua velocidade nominal, que é a velocidade normal dele. Beleza, aqui está a malha dos 12 volts, está chegando 12 volts no motor, meu motor está ligando. Agora, aqui embaixo, o que é que acontece? Eu vou ter as mesmas malhas, tanto a malha do coletor quanto a malha da base, só que agora meu motor está ligado no emissor. E aí vamos analisar para ver o que acontece nesse caso. Quando chega o pulso na base, o que é que acontece? Coletor emissor fecha. Esse motor vai receber a corrente de quem? Vai receber a corrente do coletor, que é igual à corrente do emissor. Então, essa corrente aqui, ó, que passa no emissor, ela é igual à corrente do coletor. Então, eu posso pegar a mesma corrente, certo? Então, por isso que vem a pergunta, professor, por que eu não posso ligar a carga no emissor, se a corrente é a mesma? Justamente porque o que é que muda? A tensão. Nesse caso aqui, a tensão que ele vai receber vai ser a tensão da malha da base e não a tensão da malha do coletor. Então, a tensão que vai chegar aqui no motor vai ser os meus 5 volts e não os 12, certo? Então, nesse caso, o motor vai girar mais lento e nesse caso ele vai girar na velocidade normal dele, porque vai estar recebendo toda a tensão que ele necessita. Agora, se em vez desses 5 volts eu colocasse os 12, o motor giraria normalmente, certo? Porque iria receber o que? A tensão de 12 volts.
como é um motor de 12 e aqui a minha tensão na base é de 5, ele vai girar mais lento, vai girar mais devagar. Então vamos lá, moral da história. A minha corrente do emissor vai ser igual à minha corrente do coletor. Só que a tensão que vai estar em cima da carga que está ligada ao emissor vai ser a mesma tensão da base. E não vai ser a tensão que está ligada aonde? No coletor. Certo? Dessa maneira eu tenho... Eu não vou ter a corrente necessária, até porque a tensão vai ser menor, mas vou ter o que? A tensão que está ligada na minha base. Se essa minha carga ela funcione com a mesma tensão da base, ok, ela vai ligar normalmente. Só que se a minha carga não funcionar a tensão da base for menor, essa carga ela vai funcionar de uma maneira com uma potência menor do que ela realmente precisa, certo? Então, nesse primeiro circuito, só lembrando a vocês o que eu expliquei em sala de aula, o motor vai receber os 12 volts da fonte, certo? E nesse segundo circuito ele vai receber os 5 volts que está chegando na base, certo? Por mais que a corrente do coletor emissor seja igual, o meu motor aqui vai receber menos tensão, certo?